Este é um episódio novo, porque depois de mais de 20 deles falando com mulheres, a gente está trazendo os homens para a mesa. Aliás, a gente tem cada vez mais que trazer os homens para que a gente possa entender como conversar com eles e eles nos entenderem cada vez mais. Eu trago hoje aqui o Pedro de Oliveira, que criou um perfil no Instagram chamado Ser Pai. Ser é uma sigla, Sociedade Educativa Recreativa. E vejam só, este perfil do Pedro foi eleito pelo Google Brand como um dos perfis mais relevantes sobre paternidade no Brasil. E ele fala sobre a nova masculinidade. E ele vai nos dizer daqui a pouco o que é isso, a nova masculinidade. E eu trago também a Valesca Karsten, que é uma educadora infantil, diretora de escola, dona da Caracol. E a Valesca, ela interage com mais de 90 famílias. Vocês imaginem que a Valesca ela observa pai, mãe, padrasto, tio, tia, avós e a criança em um ambiente que é um laboratório. É uma loucura isso. E ela é mãe do Tiago e da Beta. Então, assim, nós vamos trazer um homem que vai nos falar sobre paternidade a partir da experiência dele e da vivência neste perfil que conversa com muitos homens. E a Valesca para falar sobre o resto. Apenas o resto. Eu quero muito sugerir para vocês que vocês fiquem até o final. Vem coisa muito legal, porque esses dois estudaram, pensam, sentem sobre aquilo que eles vão falar aqui. E aí, Pedro, o que é a nova masculinidade? Sabe que eu não sei se é uma nova masculinidade ou uma masculinidade que está mais latente, que está aparecendo mais. Porque eu acho que esses homens sempre existiram, né? Talvez eles não tivessem tanto espaço na sociedade. A gente está vendo uma sociedade que está se moldando, né? Graças às conquistas femininas, né? Que vocês estão conseguindo ter cada vez mais espaço na sociedade, mais voz. Eu acho que está permitindo também que os homens consigam demonstrar também seu outro lado, digamos assim. Então, eu acho que esse é um caminho que tá aparecendo. Eu acho que esses homens sempre existiram, mas eles estão mais aparentes agora, talvez. E mais convocados a participar, né, Pedro? Se sentindo mais tranquilos para mostrar isso aí, porque a gente vive numa sociedade que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se ele não for isso, ele é homossexual ou ele é isso. É um monte de rótulos e eu vejo até pelos meus amigos, né? Se tu não tá, às vezes, num quadradinho, né? Tu é colocado, não sei o quê. Tem sempre, eu não quero ficar colocando os rótulos que são colocados, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então eu acho que essa nova masculinidade nada mais é do que a possibilidade do homem se mostrar como ele realmente é. Na verdade, tu está falando da possibilidade de uma nova masculinidade, porque ainda a gente tem uma mulher se manifestando, né, bastante, mas nós temos homens ainda só espiando para esse lugar. Eu acho que a maioria, né? A maioria? A maioria dos homens estão só espiando e não estão entendendo o que está acontecendo, porque a gente está vendo agora num momento social que a gente está tendo muito conservadorismo voltando e as pessoas falando muito desse conservadorismo, que é desse homem antigo, digamos assim, e que talvez seja só um medo de uma possibilidade de ser uma sociedade melhor, porque eu acho que essa nova masculinidade nada mais é do que permitir que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Eu acho que basicamente é isso. E, Valesca, como é que tu vê tu acha que nessa tua experiência na escola, tu percebe que os pais mudaram, eles vêm mudando, existe um desejo de maior participação tendo uma paternidade mais ativa? Como é que está isso? Eu vejo que está mudando.
E te parabenizo, porque eu acho que os homens precisam conversar sobre isso. Né? Eu acho que toda conversa, qualquer relação, tem que ter os dois lados, o diálogo para poder, né? O que eu percebo, obviamente, com 35 anos que a escola vai fazer esse ano, eu acompanho. No início da escola, fazia reunião de pais. Eram poucos pais que vinham. Era reunião de mães, né? O pai era o provedor, e a mãe se ocupava com as questões dos filhos, né? Até escolher a escola, todas. Agora não, né? Eu vejo cada vez mais os pais vindo, as mães chamando, convocando às vezes, mas eles vêm. Mas é interessante, né? Isso que tu tá falando. As mães chamam e convocam. E dá bem isso que é o papel que a mulher tem feito muito nas famílias, que é o cuidado, né? Chama o pai para que ele faça isso, sabe? Traz ele junto. E me parece que sempre os homens têm ficado numa posição mais passiva, né? Então, quando a gente fala disso da paternidade ativa, né, os homens ainda estão muito passivos, né? Eles precisam ser chamados, porque eles não, talvez dentro de casa o domínio é feminino. O domínio é feminino e nós somos, e eu me incluo, porque quando eu fui mãe muito jovem, com 23 anos, eu entendia que era o meu papel cuidar dos filhos. Né? Então, assim, eu achava que quando eu ganhava uma força, era assim, o máximo que eu poderia. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu também era muito exigente e que eu ficava, assim, alimentada com a hipótese de eu ser a bolachinha mais recheada do pacote da casa. Né? Hoje eu me dou conta que eu me sobrecarreguei e que eu mandei muito mal. Inclusive, eu teria feito muitas coisas diferentes em relação à formação do meu filho do que com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, eu acho assim, precisamos falar sobre isso. Sim. Só antes de a gente trazer para o Pedro, que eu acho que a maternidade, aquilo que eu chamo de um atropelamento com fraturas múltiplas, a gente se recupera, mas nunca mais vai ser a mesma, é algo que não tem como passar. É uma experiência, é bem atropelamento mesmo. Quando tu vê, tu é atropelada. E diante dessa magnitude que é a maternidade, é muito difícil para um homem se sentir capaz de ocupar um espaço de paternidade, né? Como pai, ser um pai. Isso tem sentido para ti? Tem, eu acho que tem, de certa forma tem, mas eu vejo, sabe, talvez por ter sido criado por uma mãe solo, eu aprendi a ser pai com a minha mãe. Essa que é a grande realidade. Fala como é que foi isso. Eu não sabia o que era ser pai, né? Eu não tive um exemplo de paternidade durante... Modelo masculino, uma referência. Então, eu tinha meu avô, eu tive meu pai de criação, eu conheci meu pai com 18 anos, então eu não tive esse modelo, que é passar uma infância, uma adolescência tendo um pai em casa. Mas tu tinha um referencial masculino. Tinha. Que era avô, mas é diferente, né? São coisas diferentes. E, para mim, na minha cabeça, eu não vejo diferença entre pai e mãe. Fora as questões biológicas, os dois são cuidadores. Eles estão ali para cuidar da criança. Então, um vai pegar mais um dia, o outro vai pegar mais no outro. Mas os dois são cuidadores, os dois são responsáveis. Deveriam, né? Sim, eu estou falando do mundo ideal, né? Sim. E então, a gente vive ainda, eu sempre vou trazer essa questão social, porque a gente vive numa sociedade que ainda coloca o homem como o cara que vai buscar o alimento, o dinheiro, e deixa a questão dos cuidados para as mulheres. Só que o homem precisa também entrar nessa função de cuidador. Porque é fundamental, até para tu ter um relacionamento com o teu filho e com a tua filha. Se tu não for um cuidador, tu não vai conseguir isso. Né? Eu quando a Ana estava na barriga da Milene ainda... Que idade tem a Ana? Tá com 9 anos. Eu cantava para ela, eu botava músicas que eu gostava. E na minha cabeça eu criei uma teoria que quando ela nascesse eu ia dar banho nela, sempre que eu pudesse, e ia botar as mesmas músicas que ela escutava quando ela estava em casa, quando ela estava na casa, né, da mãe dela. E naquele momento ia ser um momento que ela ia estar de volta no útero, só que com o pai dela. Tu conseguiu? Dar banho nela? Claro. E cantar as músicas e sentir que ela se lembrava, parecia? Tem vídeo dela, bebezinha, chorando, mas sabe, em modo surto.
e ela só parava de chorar quando eu começava a cantar a música que eu Olha cantava só. para ela. E qual era a música? Estrela, do Vitor Ramil. Olha que Estrela. É linda essa estrela. música, né? E daí tem até um vídeo... Quer cantar pra nós? Não vou fazer isso com vocês. Mas então, sabe, é aí que tá. Porque parece que o homem não é capaz de cuidar. A gente vive num local que dizem, não, o homem não consegue cuidar. Não, imagina, vai trocar fralda, vai dar banho, não vai saber fazer isso. Ou vai lá e faz de um jeito diferente que a mãe faz, e a mãe vai lá e não consegue se segurar para dizer, bom, é nosso filho, ele vai fazer do jeito dele, mas ele vai fazer. Então, é isso que eu acho que esse lugar precisa ser desconstruído. A gente tá vivendo uma alfabetização da paternidade, da maternidade, de tudo. E eu acho que entra nisso também uma coisa de tolerância. Mas como uma mulher consegue tolerar com a carga emocional de fazer aquela criança vingar e os hormônios alterados? Sim, O puerpério é um negócio impressionante, né? Acaba com as relações. Tu tá num estado modo louco e tu tem que ter consciência, bom senso, solidez para cuidar de uma criatura vulnerável. Mas daí tu sabe que eu acho que vem uma questão que é muito importante. Eu achava que eu estava sendo um ótimo pai quando ela nasceu. Eu achava que eu estava maravilhoso. Só que eu não me dava conta da questão da carga mental. Porque eu fazia as coisas, mas muitas vezes era a Milene que pediu para eu fazer as coisas. Eu fazia com toda a boa vontade e feliz da vida. Ia lá fazia. Mas ela tinha que me falar. Até que o momento que ela chegou para mim e falou, olha só, Pedro, eu não aguento mais te falar as coisas. E daí, sabe quando parece que caiu uma ficha para mim? Eu pensei, não, a paternidade não é uma questão passiva de eu fazer depois de ser pedido. Eu preciso ser totalmente proativo. Né? Quantos homens sabem que tamanho que veste o pezinho do filho, se tem calcinha ou cueca no armário? Se vai, vamos fazer um estrogonofe amanhã, vamos, mas tem as coisas para fazer o estrogonofe, quem é que vai no supermercado? Se a vacina tá em dia, se o tema tá, se o material escolar... O presentinho do aniversário do coleguinha, que eles avisam na noite Pedro, anterior. Eu tava pensando para vir aqui, assim, e o que mais eu fiquei pensando, que eu escuto mães dizer assim, olha, no outro filho eu quero ser o pai. Mas isso é uma bobagem. Mas eu não acho que é mais... É a carga mental, sabe? A carga mental é muito porque pesada. a cabeça de uma mulher, até quando os filhos crescem, a gente passa pensando, né? E eu acho que essa é a maior exaustão. Porque eu vejo assim que os pais às vezes reclamam que as mães não acham que eles fazem tão perfeito quanto elas, tem isso também. Mas eles também, às vezes, entram numa zona de conforto. Claro. Aí ela faz. Aí ela dá um jeito. Isso. Ou faz de mau jeito, assim, faz de qualquer jeito, faz mal feito. Viu, não sei fazer. Exatamente. Aí tu te livra da situação. Mas eu acho que tem uma coisa, não sei se vocês concordam, que há um espaço de poder da mulher no privado. O homem tá no público, ele tem um espaço de poder visível. E uma das coisas que eu acho mais perigosas é uma mulher exausta num espaço onde ela é responsável por cuidar de crianças. Essa mulher vai cometer erros e ninguém está olhando. E é nesse lugar em que as mulheres expõem suas frustrações para essas crianças e deixa marca para sempre. E ou porque ela sabe, ou porque ela está muito cansada e vai fazer um miojo com muito sal, porque ela não aguenta mais, né? Então, assim, criticar uma má mãe, é muito simples, porque é uma pessoa exausta, impossibilitada de exercer o cuidado, e ela está ali. Tu tá falando isso e eu tô lembrando do filme que eu vi de novo, assim, com outro olhar, da Helena Ferrante, a filha perdida. A filha perdida, trata-se disso, né? Uma mãe com duas filhas, assim, com idade muito próximas, na pequena infância, e ela sai fora, 2 anos, ela deixa com o pai se desespera e pede para ela ficar, os avós, e assim, ela vai, mas como ela fica, ela nunca mais é a mesma pessoa, né? É como se não tivesse esse direito uma mulher
assim, até a beira de enlouquecer, se dá conta que não pode. A gente vive numa sociedade que não pode. Eu tô dizendo que eu tô trazendo pra gente pensar sobre isso. Sim. Mas eu acho, até esse livro da Júlia Dantas, A Mulher de Dois Esqueletos, eu fiquei pensando como eu gostaria de ter lido esse livro antes de ter sido mãe, porque ela fica dialogando todo momento com a hipótese de ser mãe e não ser mãe. E só que ela bota em palavras coisas que eu nunca imaginei. Eu pensava, mas eu dizia, não, eu não vou pensar nisso. Sabe? E eu acho que quanto mais a gente pode pensar, menos a gente atua. Exatamente. E tem uma questão que é a obrigatoriedade, olha o peso em cima de uma mulher, que é o tal do amor incondicional. Pelo amor de Deus, ninguém ama incondicionalmente ninguém, sabe? Então, assim, a possibilidade de tu não gostar do teu filho 24 horas por dia, a possibilidade de tu te arrepender de ter tido filhos, isso dá uma culpa, não se pode pensar. Eu vou ser castigada, Deus está olhando e vai arrebentar comigo. Ou essa criança vai se traumatizar. Isso. Cara, se tu tem o sentimento, se permitir sentir e pensar sobre, é o que te coloca nessa viagem do autoconhecimento, né? Que faz com que tu acaba virando assim, eu não gosto dele todo o tempo e ninguém gosta de mim todo o tempo. E os filhos nos odeiam a maioria do tempo, porque o único contraponto que eles têm é para se colocar com as suas demandas. Então tem aquela figura ali. E não tem um pai. Então a mãe exerce um papel de um muro de lamentações dos filhos. A chata. Né? Exatamente. Como é que tu vê isso como pai? Pô, há 9 anos, tu amou sempre a Ana? Olha que ela vai ouvir. Ana, Amei. Ana, veja bem, Ana. Amei. Não, amar sempre amei. Eu acho que amar, eu sempre vou amar ela. Mas, obviamente, tem momentos que... São muito difíceis. São difíceis, claro. Então, eu acho que o afeto, o amor não vai nunca acabar. Né? Obviamente, se ela fizer alguma coisa muito grave, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Mas o amor, eu acho que ele vai estar sempre ali. Ele vai ser o meu guia para continuar meu relacionamento com ela. Mas a gente vai ter momentos turbulentos, como todo mundo, né? E isso é o amor. O amor congrega verdade. tudo isso, todos esses sentimentos. A gente não vai estar sempre num mar de rosas o tempo todo. Ainda mais agora que ela está num momento de vida super desafiador para mim como pai, para Milene. Pré-adolescente. Tá começando a pré-adolescência e tá naquela coisa, não sei se são hormônios, eu não sei o que está acontecendo, né? E a gente tem que aprender a lidar, né? Eu sempre falo que ser pai e ser mãe é que nem tu tá jogando um videogame. Tu acha que tu tá super craque numa fase, daí quando vê, muda a fase. E daí tu não sabe mais nada. Começa tudo de novo. E daí tu vê que a relação muda. E eu acho que muito do ser pai e ser mãe, a gente conseguir lidar com essas mudanças e conseguir aprender a conhecer esse novo filho, né? Isso que tu fala é muito legal, porque os pais às vezes me procuram, os pais, pai, né? O que é pai, né? Os outros não são pais, os que estão ali de vez em quando, não. Não, mas me procura e me diz assim, principalmente vamos falar sobre os isso. que têm segundo filho e que aí tá aquela fase do puerpério, assim, e aí eles abraçam mais o filho mais velho para deixar a mãe, porque biologicamente a mãe precisa ali estar protegendo a cria para a cria sobreviver, né? E me perguntam que a mãe tá muito difícil, assim, o que ele pode fazer para chegar nessa mulher, na sua mãe, para poder ajudar. E às vezes eu pergunto o que te ocorre e não ocorre. Então agora ouvindo o Pedro, que foi criado por uma mãe solo e que tem ali tá se juntando e tem muito da masculinidade para ajudar outros homens, né? Que papel tem uma mãe na formação de um sujeito, né? Para dar conta de ser um pai e de constituir um homem que se preocupa com a paternidade, sim, né? E o pai que é aquele cara que entra e rompe essa relação, às vezes, muito simbiótica entre mãe e filho, né? E ele precisa ser o moderador. O pai mostra o mundo, teoricamente, né? E a mãe mostra o mundo interno e o pai é o que leva para fora, né? E quando a gente diz que eu quero ser pai, as mulheres na fala feminina dizem assim, na próxima eu quero ser pai. Eu digo, não queira ser pai, é pobre.
o jeito que os pais estão sendo, eles são muito pobres. E eles perdem o melhor que nós, como mães, temos, como mães, que é a intimidade. vivenciar. Porque quando tu tem uma relação com o outro te obriga a pensar sobre ti mesma. Sabe, que pessoa eu estou sendo, que mãe eu estou sendo, né? E o pai, de longe, ninguém conhece ninguém. A intimidade é que empurra a gente, né? Mas que pai é esse que está longe? Né? Porque que pai que tá ali realmente mas sendo olha, pai. Assim, ó. Sim, eu sei que são a maioria até. Mas que pai uma é esse pena, que, né? claro, Perdem. porque o mais legal é tu tá vivenciando ali no dia a dia. O mais legal é quando tu tá porque a mulher tem o sexto sentido. Isso aí é balela, porque o homem também. Isso. Porque se o homem está presente no dia a dia, se ele está pegando junto e ele conhece o filho, ele também vai ter o sexto sentido, que nada mais é do que tu conhecer muito bem teu filho, saber o que está acontecendo. Intuição é a razão treinada, né? E vocês estão dizendo isso e me ocorre uma coisa que eu percebo, e não sei como foi com vocês, né? Mas quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente se revive na infância. Né? E então fica... por isso que eu acho assim que tratamento, orientação parental deveria ser uma coisa de saúde pública, assim. Porque às vezes a gente vai lá e tenta reparar, tipo assim, eu não tive isso... Então eu vou suprir e vou dar, só que aquele filho não sou eu, ele é outra pessoa. É que tu tá curando a tua criança interior. Eu acho que é muito disso. Então esse tipo de conversa com a mãe é muito aliviadora para poder entender que como adultos a gente está separado daquela criança e a gente tem a nossa criança. A gente precisa pensar sobre a nossa criança. E às vezes eu vejo assim uma criança num momento odioso, assim. Desafiador, teimoso, dorme mal, principalmente o sono, né? As mães ficam mais enlouquecidas ainda pela privação. Elas não vão dormir direito também. Né? Privação de sono, e aí de noite aquela confusão, agora é a tua vez, agora é a minha vez, ninguém vai e acorda todo mundo, né? Então aquele perrengue. E às vezes a mãe tá raivosa e o pai fica apavorado com a raiva da mãe. Como se aquilo não fosse legítimo. A mãe com amor incondicional. A Virgem Maria não pode odiar seu filho, que depois morre na cruz. Olha, que filho da mãe esse cara. Ele morre na cruz e deixa a mulher culpada ainda, né? E tudo isso está na nossa mente, no nosso inconsciente coletivo. Essa é a questão cultural que a gente tem que trabalhar, porque... A mulher nasce um filho, vai nascer uma culpa, né? Para vocês também. E pro homem não. Pro homem não nasce essa culpa, socialmente falando. Claro. Né? Ela vai toda pra mãe, porque quando a mãe vai procurar um emprego depois que o filho nasceu, né? Vai ficar com quem a criança? Né? E por que não faz essa pergunta pro pai? Porque a princípio vai ficar com a mãe. Ou o pai não tem tanta obrigação de estar ali. Então, acho que essas questões culturais que a gente vive, que a gente precisa, de alguma forma, mostrar, olha, não precisa ser assim. Por que a gente está botando todo esse peso e toda essa culpa na mulher, sendo que tem uma outra pessoa que também fez o filho junto? Então, cadê a culpa do pai? Cadê o peso nas costas do pai? Eu estava falando com o Ricardo Pireco, que para mim é um grande exemplo assim de pai e a gente conversa muito e a gente não tem essa culpa toda social. A gente tem a nossa culpa, que a gente sente a nossa culpa por estar vivenciando ali, mas a sociedade não coloca ela na gente, é uma coisa muito nossa. Então eu imagino a culpa das mulheres, que já tem uma questão social, que já tem uma questão de anos e anos sendo trabalhado e de gerações que foram criadas dessa forma, que não existe, né? Então, eu bato muito na tecla, a gente precisa ter uma sociedade mais igualitária, né? Com uma verdade, com equidade, para a gente conseguir tirar essas culpas e fazer com que realmente as mães possam ser mães, né? E os pais possam ser pais de verdade, porque... senão vai ficar sempre desequilibrado. É uma conta que não fecha. Né? Porque vocês têm que trabalhar, vocês têm que cuidar dos filhos, muitas vezes cuidar dos maridos também, que são uns incapazes de se cuidar, porque não sabem onde é que está a cueca, não sabem onde é que está nada, precisa de ajuda para tudo. Né? Então fica muito pesado e fica desigual isso. Como é que os homens falam contigo no teu canal? Porque eu vi que tu tem 372 mil seguidores. Quantos homens? São quase 60%. E o que esses homens dizem?
Eu escuto de tudo. De tudo. Eu escuto desde homens que falam, olha, eu tô tentando fazer as coisas, aquilo que tinha comentado antes, mas a minha mulher fala que eu tô fazendo errado. Ou eu escuto muito questões de questões judiciais. Olha, eu não fiz nada na separação e eu não consigo ver meu filho. E eu fico sempre numa situação assim, cara, que eu vou te dizer para fazer alguma coisa? Eu não sei a tua história, não sei o que está acontecendo. Né? Eu sempre fico num meio de campo ali, tentando dar uma força para ele, mas fala, cara, vai para a justiça, vai buscar um advogado. Eu escuto muito homens falando, cara, eu não quero ser o pai que eu tive, né? Eu quero mudar essa situação. E esses, para mim, são os que mais mexem comigo, porque tu vivenciar uma infância que tu teve que sobreviver, e tu querer que teu filho tenha uma infância diferente da tua, para mim já é um grande caminho andado. Porque é muito mais fácil tu replicar o que tu viveu do que tu ter noção que tu viveu uma coisa que não te fez bem e parar naquele momento, né? Eu escuto muito, eu sempre falo sobre educação não violenta, né? Eu acho que a violência nunca é o caminho para nada na educação. E quando eu falo, olha, não bate no teu filho. Eu já falei isso de diversas formas possíveis. Eles batem? Muita gente bate no Brasil, né? A palmada ainda é uma educacional, forma... educativa. E eles falam, não, porque quando eu era criança eu apanhava e eu tô super bem hoje em dia. E daí eu sempre pergunto, tu realmente tá bem? Tu tem certeza que tu tá bem ou tu lembra daquilo com uma certa dor, com um certo peso e tu acha que tu não precisava ter apanhado? E queria te perguntar uma coisa, Pedro, o que tu acha? Às vezes não parece assim que é a mãe que decide que essa família vai ter filhos? Eu fico pensando sobre isso. Por que os homens às vezes não pegam junto todo o tempo como se fosse uma decisão feminina de ter filhos? Será que eu tô pensando sobre isso? Porque no momento que o casal decide junto, esse bebê já vem junto com os planos da pareja, de pegar ombro a ombro. Mas será que vem junto? Porque por mais que o homem queira ser pai, eu acho que na hora que nasce e ele vê a bronca que é, a dificuldade que é ele vê, opa, eu posso, né, a sociedade aceita, então eu vou dar um passinho para trás, deixa ela cuidando aqui, que o bicho tá pegando, né, nesses primeiros meses. E se tu não tá ali nos primeiros meses, tu perdeu o contato. Uma coisa que eu reparei dos meus seguidores... E da tua mulher também, né? Porque entra uma decepção, né? Sim, imagina, tu sai de casa, são 2 pessoas. Quando tu volta, tem uma terceira pessoa que chora sem parar, que transforma a tua vida, entre aspas, num inferno. Demanda o tempo todo. Demanda o tempo todo, que toma conta da tua mulher, que tua mulher vai cagar pra ti, desculpa o termo, mas é o bebê naquele momento, o bebê precisa manter da mãe. Esse cara vivo, né? Basicamente o que a gente precisa fazer no primeiro ano da criança é deixar ela viva, né? E daí quando tu vê, a terceira pessoa tá ali coordenando tudo, e se o cara não tem um psicológico e não entende maturidade, o momento, tu vai cair fora. O casamento vai destruir, porque é uma coisa muito maluca quando nasce um bebê e tu volta para casa e tu te dá conta que aquela é a tua rotina a partir daquele momento. Tu não vai mais ter... Não dá para devolver, né, Pedro? Não dá. Não. Alguns homens, né? Não, alguns homens... alguns não. São 11 milhões de mães solo no Brasil. São alguns homens, não são mais de 11 milhões, que é o contado, né? Mas tem uma questão que quando a gente casa, tu casa com um homem que é o teu namorado, que tu tá encantado, o cara tá encantado, puxa, que bacana, a gente vai ter filhos, eu quero essa mulher para sempre, este homem maravilhoso. E aí, junto com esse casal, tem 3 gerações de cada lado. Milhões de traumas, de pesos, né? E aí entra uma criança... E aí a vida vira uma roda, uma montanha russa desgovernada. E o que acontece? A mulher olha para este homem, olha e diz, caramba, mas como assim? Eu acho que, eu não sei como é que foi com o teu pai, mas tu passa a entender, será que meu pai fugiu? Eu não posso fugir, eu vou ter que ficar aqui. Né? A mulher olha e diz, mas esse cara... Ele não está comigo, eu estou desesperada, ele não está aqui. Então, são 2 pessoas com total despreparo, um total desconhecimento sobre si mesmo e sobre o outro, né?
E tu pode passar 10 anos com uma pessoa. Entrou o filho, começa uma outra relação. E o que os homens fazem? Normalmente eles trabalham 15 horas por dia. O homem está trabalhando. Socialmente ele está fazendo certo. E daí posta no Instagram uma foto com o filho. Exatamente. Isso. E aí, né? Como é que a gente resolve isso? Tem como resolver? O que é isso, Valesca? Eu acho que é o diálogo, né? Eu acho que o casal precisa... Porque, além de tudo isso que tu tá dizendo, às vezes acontece da intromissão das famílias, onde essa mãe ou esse pai são criticados. A avó materna não concorda com o pai, diz pra mãe, vira uma grande confusão. É que, na realidade, é muito difícil tu ser maduro nesse momento para poder estabelecer os limites. Nessa hora, eu acho que o papel do pai é de dar muito suporte para a mãe, mesmo que ele não concorde com tudo que ela esteja fazendo. É poder, saber que ela está numa situação limite. Dá, pegar junto. Olha, se tu não está conseguindo me dizer, eu vou tentar fazer, mas é papo reto. Sabe? De adultos, agora esse é o nosso núcleo. Porque quem sai ganhando nisso é a criança. Porque ela vai sentir a segurança do pai e da mãe. É que no meio do caos é difícil achar, mas aí tem que procurar ajuda, procurar pessoas que possam orientar, que possam conversar, que possam acolher. Acho que a palavra acolher, eu acho a sustentação afetiva da mãe. É o meu trabalho, entende? Eu vejo famílias assim que às vezes estão muito desorganizadas e que elas precisam de alguém que as escute, sabe? E as mães, no meu pó de mãe lá, eu escuto o tempo todo. Né? Elas vão trabalhar e elas estão com a cabeça todo o tempo lá. Eu estava lendo de uma pesquisa de uma universidade americana que fez... Sabe quantos anos leva uma mulher para estar inteira de pensamento no seu trabalho depois que nasce um filho? Quanto vocês imaginam? Quantos anos? Assim? 8. Uns 5, 10 anos. 10 anos. Acredito. Então imagina que agora a Ana, a Milene agora começa a sentir que a Ana pode se virar por ela, que pode contar contigo, mas assim, a cabeça da gente tá sempre ali, né? A gente não sai desse lugar, nunca mais. Nunca mais. Lá em casa a gente tem uma questão diferente, porque eu como ator, eu tenho uns horários totalmente malucos, né? Então, no momento que a Ana começou a ir para a escolinha, a gente falou, olha, a gente tinha uma moça que nos ajudava, né, uma babá que nos ajudava até os 2 anos, a gente falou, não precisa mais, agora quem vai ficar com a Ana de manhã é o Pedro. E desde os 2 anos da Ana até hoje, todos os dias de manhã quem fica com a Ana sou eu, quem faz o almoço para a Ana sou eu, quem leva para a escola sou eu, a Milene busca umas 2 ou 3 vezes na semana, depois sou eu que busco. Tu é mais ativo nessa... Eu acho que a pessoa que a Ana mais conviveu na vida. Né? Porque a Mi voltou a trabalhar, eu trabalhava em empresa e tem aquele horário, tu tem que estar lá às 8, volta às 5, né? Mas obviamente como ela trabalha com varejo, ela vai até mais tarde. Então era eu e a Ana sempre ali de manhã. Então, qual foi o momento que tu sentiu que foi o mais difícil, que tu disse, eu não sei o que fazer? Que tu deu vontade de pegar um trem e ir para Bagé? Eu acho que o momento mais difícil foi logo no comecinho, assim. Porque eu achava que eu estava preparado, mas eu não estava preparado. A coisa é muito mais forte. E se tu tem uma criança com cólica, a tua vida fica muito pior. Porque ela vai mamar, vai arrotar, daí vai dormir um pouquinho e vai ter cólica. E vai acordar para começar tudo de novo. E daí vira um looping eterno aquilo lá. Então, acho que esse foi o momento mais difícil, assim, para mim. Depois, eu e a Ana, a gente sempre teve uma relação muito boa, com a Mi também. A gente sempre teve, nós três, um núcleo muito fechado, assim, que a gente se apoiava muito. E no momento que a gente decidiu, o Pedro vai ficar em casa cuidando da Ana de manhã, era isso. Eu fui me adaptando, fui tentando entender o que era, o que eu tinha que fazer, como é que a coisa ia funcionar, né? E eu tenho a sorte de morar num condomínio e tem uma pracinha e eu convivia muito com outras crianças e tinha muitos pais lá. Muitos pais, vou dizer. São 200 e poucas casas, mas tinham 4, 5 pais que estavam todos os dias lá de manhã também comigo. Então 200, 4, 5 pais. E já acho muito. Eu também estou falando. Já acho muito. E a gente ficava lá até hoje. A gente sai, vai jogar tênis, né? Combina as coisas, as crianças estão sempre junto. Então eu tinha uma rede de apoio assim masculina.
A gente conversava muito quando as crianças estavam lá brincando, então a gente ficava tomando chimarrão de manhã e as crianças brincando. Então eu acho que eu tive uma sorte muito grande de poder ter isso, né? E me ajudou muito, porque eu via esses meus vizinhos, agora são amigos, vivenciando mais ou menos as mesmas coisas que eu. Então é isso que eu acho que o homem precisa, sabe? Um lugar de fala, para ele poder falar com outros homens. Não com as mulheres, mas falar com outros homens. E entender que tem outros homens que estão passando por uma situação assim também. Porque senão parece que tu tá sempre sozinho. As mulheres sentem muito isso, né? Parece que elas estão sempre sozinhas na maternidade. Então, quando eu criei o podcast do Ser Pai, era um local, e é um local, para homens falarem com outros homens sobre paternidade, para que isso sirva de exemplo, para que os homens se deem conta, olha, estão vivendo o que eu estou vivendo, ou eu posso fazer a minha paternidade de uma forma diferente. Então, eu acho que é uma escolha, isso. A paternidade ativa. É uma escolha. Porque não adianta. Quando nasce uma criança, não vai dar para fazer tudo. A vida profissional, a vida esportiva, sabe como é? Tu deu um jeito de, um turno, tu abraçar a paternidade e cuidar da tua filha. E deu um jeito. Né? Só que às vezes as pessoas não querem abrir mão da sua zona de conforto. Só que eu acho sempre melhor abrir mão quando ali na pequena infância, onde a criança está ali precisando de toda uma estrutura para se constituir, do que depois correr atrás de coisas irrecuperáveis. Então eu acho que esse a gente precisa pensar, né? O que a gente forma uma criança, né? Essa primeira infância é uma coisa muito linda de poder vivenciar isso. Quem perdeu a primeira infância dos seus filhos, perdeu uma coisa assim, ó, que eu lamento muito. Porque fora a questão do relacionamento que vai conseguir criar, né, e desenvolver com o seu filho, tem toda a magia de ver uma criança crescendo, se desenvolvendo na tua frente. Tu vê cada momento, né? E uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim, Pedro, tu vai entrar no mundo mágico das pracinhas. Porque... As pracinhas, quando tu leva uma criança na pracinha, tu vê o desenvolvimento dela, tu vê ela se relacionando, os primeiros relacionamentos dela com outras crianças. É um mundo, parece que tu entra num mundo à parte, assim, de pracinha, de brinquedo, de relação caixa com de a areia. natureza. Tudo. Então, eu acho que um homem que perde isso, e uma mulher pena. que perde isso, tá perdendo uma das coisas mais bonitas que a gente pode vivenciar e não vai voltar. Não, porque depois... Não tem depois. E outra, né, Pedro? A gente vai durar mais, né? Mas a infância, ela tem um tempo. Sem dúvida. E ela é a base, né? Tu tinha comentado a questão do relacionamento. O primeiro exemplo de relacionamento que uma criança tem é em casa, né? Do pai e da mãe. Então, se tu tem um relacionamento destruído dentro de casa, cara, é melhor tu te separar e mostrar que tem um pai e uma mãe que estão bem emocionalmente do que ficar num relacionamento caótico de brigas, né, de violência, e que ali a criança, como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai crescer? A criança é tão autocentrada que tudo que acontece ela acha que é em função dela. Que ela é responsável. Então às vezes também outras coisas que precisam ser ditas de uma forma simples e quando a gente está menos raivoso para poder explicar o que está acontecendo, porque a fantasia da criança ela vai e ela acha que tudo é por conta dela. Então assim, essas crianças sofrem. Eu acho que aí entra aquela coisa que a gente fala, né? A romantização da relação, a romantização da maternidade, a romantização da infância, mas é casca, né? É casca grossa e dura. Eu li uma vez que quando tu maltrata uma criança, eu não me lembro qual era o termo, mas quando tu faz mal para uma criança, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar, né? Exato, perfeito. Porque ela não entende que às vezes a questão não é com ela, é com um adulto que está passando por um problema e acaba descontando na criança. Então, e uma outra coisa que eu li um dia desses, que eu me dei conta que é bem isso mesmo. A única pessoa que quer ter o melhor relacionamento possível contigo é teu filho. O melhor, ele quer ser amado, ele quer te amar, ser ele olhado. quer. Então, cara, dá esse relacionamento para ele. Né? É difícil, a gente não vamos romantizar aqui dizendo não, porque é fácil ser pai, ser mãe. Claro que não. É muito difícil. Se fosse fácil, os e homens às vezes seriam pais. E às vezes é muito chato também, né? Muito. E isso que a gente tem que admitir. Que esse papel é um papel muito pesado, muito chato. É muito mais fácil trabalhar. As mulheres nos falam muito, né? Lá no nosso perfil A Fala Feminina, sobre quando elas tiveram que ficar em casa na pandemia, o sonho era voltar a trabalhar
porque elas saíam de um lugar onde elas só tinham a função do cuidado, cuidado, cuidado. Então, uma disse assim, eu amo ir para o trabalho, mesmo que eu leve tempo para chegar lá, mas porque eu posso parar e tomar um café com os meus colegas. Eu me arrumo, eu saio, eu existo. Eu Fica não sou sentada. Principalmente, eu existo além de uma casa, além de um filho. Tem alguém batendo na porta. Então, assim, tem esse peso que eu acho que não recai sobre os homens, esse peso social, que é o peso do cuidado, que é essa economia do cuidado hoje, ela compete com a economia da tecnologia, sabe? Que se fosse remunerar, ela tem um valor maior do que a economia da tecnologia. Porque se tem uma mulher que cuida de tudo e ela não é remunerada, né? E é muito injusto, né? Então, quando uma mulher se separa, ela quer reaver isso. Mesmo que ela não tenha claro que é sobre isso, a gente quer reaver uma vida que foi dada para os outros, né? O que os homens falam sobre violência no teu perfil? No ser? Olha, depende muito do que eu estou abordando, né? Normalmente eles não vêm falar de violência comigo, de eles terem praticado alguma violência, porque eles sabem, e eu tenho um posicionamento muito claro lá, que eu sou totalmente contra a violência. Então, eu acho que eles não se sentem à vontade para vir falar comigo sobre isso, né? Antes eu era muito mais faca na bota. Né? Quando vinham falar alguma coisa comigo, eu chegava com os dois pés juntos, meio que começava a brigar, e eu me dei conta que isso, na verdade, afasta, né? Estava construindo um monte de muro em vez de construir ponte com quem não pensa como eu. Então... Bem-vindo à maturidade, a parte boa. E eu vejo... A questão da violência aparece muito mais quando eu falo para não dar palmada na criança, para não ser violento com a criança. E daí traz toda aquela bagagem. Eu apanhei e estou muito bem. Basicamente é isso que se fala lá. É um valor. Porque meu pai, eu merecia apanhar. Eu falei, cara, por que uma criança merece apanhar? Pois é. Porque eu aprontava muito. Cara, mas tu aprontava porque... O que acontecia? O que é aprontar? Porque, sei lá, eu não chegava no horário ou ia mal na escola. Tá, mas daí tu aprendeu alguma coisa? Sim, eu aprendi. Eu falei, cara... Em vez de educar pelo amor, pelo cuidado, né? Tu apanhou com medo, né? Tu cresceu com medo. Não vou fazer isso porque senão eu vou apanhar. Não vou fazer aquilo porque senão eu vou apanhar. Melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Cara, ninguém tem que apanhar na rua. Um monte de sabe? crença, de piração. E é um monte de coisinha assim que daí vai aparecendo. E eu sempre falo, cara, tu quer criar teu filho que ele tenha medo de ti ou que ele tenha um respeito, que ele vai dizer, não vou fazer isso porque eu conversei muito com meu pai, com a minha mãe e eu sei que tá errado. Porque a quantidade de vezes que tu vai ter que bater numa criança para ela aprender é a mesma quantidade de vezes que tu vai ter que conversar com ela e explicar inúmeras vezes. Então, é muito mais fácil, né? Tu dar uma palmada e... ou às vezes não é bater, mas o jeito que fala, né? Como se coloca. E às vezes eu acho que a questão psicológica ainda é uma violência. A gente percebe na escola quando a criança é maltratada em casa. Sim. Cara, é isso que eu queria perguntar e eu não lembrava o que era. E como é que é? O que se percebe, o que se vê? A criança não brinca como ela normalmente brinca. O sintoma na escola de sofrimento de uma criança é quando ela não brinca. Ela sai de cena, ela fica observando. Ela se retrai, ela se entristece. Às vezes tem crianças que atuam, que ficam mais violentas, que não se relacionam. Então eu sempre eu puxo a brasa ali para o meu assado, porque quando a gente precisa dos especialistas para nos ajudar, a gente recorre, né? Mas o mais importante de uma escola é a questão da socialização, um olhar das professoras que têm formação para isso. Mas é uma grande oportunidade das crianças se repararem através do brincar. O brincar é o trabalho da criança.
Então, eu fico muito de olho lá quando eu vejo uma criança que não está brincando. Dá um exemplo de uma criança. Elas falam, se tu chegar perto, me diz o que tá acontecendo. Eu sou uma diretora de escola que muito cedo na escola me dei conta que não seria um business, que eu seria uma educadora. Eu me apaixonei pela profissão, né? Minha mãe foi ser professora quando eu nasci. Eu dizia que eu ia ser tudo menos professora. E aí eu fui cuidar de um monte de criança. Minha mãe foi fazer a vida dela, tudo bem, né? Mas para mim ficou ruim. Então aí Freud explica, né? Então eu sou eu chego muito perto das crianças e a maturidade me deu essa percepção que é o meu grande barato, assim, de sentar e contar uma história. Então eles vêm muito no meu colo. E às vezes tem algumas crianças que estão mais vulneráveis ou em sofrimento, eles pedem para conversar comigo. E eu não chamo para conversa, a gente brinca. Claro. A gente desenha, é o diálogo, né? E aí vem alguma coisa. Daí quando eu tenho esse material, assim, daí eu tenho uma relação muito próxima com os pais, de muita confiança. Daí eu chamo para conversar. Tá, e o que as crianças que tu percebe que elas têm, quando tu consegue brincar e perceber o que ela pode dizer, ela fala do que exatamente? De descaso, de abandono, de maus tratos? Elas dizem... outro dia uma menina me disse assim, eu tô com dor de sentimento, Vavá. Bah. Né? Então, vamos ver o que tem, né? Eles ficam muito abatidos, os mais velhos, um pouquinho, lá, 5, 6 anos, quando vem um maninho. Sabe? De sair daquele lugar, da mãe estar se transformando. Às vezes tem uma perda na família, às vezes o casal se separa. É vida, né? Claro. Então tem muitas coisas. Uma vez... Desculpa, vai lá. Uma vez eu li que quando vai nascer um irmão, é a mesma coisa que o homem dizer para a mulher, olha, a partir do mês que vem vai vir uma nova mulher morar com a gente. Ela é super bacana. Ela é um amor, tu vai adorar essa mulher. E a criança sente a mesma coisa, ela está sendo traída, ela está sendo trocada. E às vezes eu digo assim, sabe quando que é legal um maninho? Quando ele fica maiorzinho, com 5, 6 meses, que às vezes gosta mais dos manos do que da mamãe. Aí é o máximo. Aí tipo assim, olha, uma nova perspectiva, sabe? Mesmo que não seja, mas naquela hora, porque sim, o mano menor se encanta com o mano maior. Até porque ele se abre, né, pro humano menor. É isso aí, mas bacana. Né? Agora, gente, existe um trabalho, existe qualquer outra coisa que é tão fascinante como isso, que é cuidar de um ser humano para o futuro. Que responsabilidade, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, E como socialmente a gente não tem cuidados, nem as instituições, nem governos, não tem cuidado com o futuro, porque a gente deixa sempre uma mulher só. Sempre uma mulher só cuidando do futuro, né? Vocês veem aquilo que tu falaste, né? Que a pandemia fez com que muitos casais se separassem, porque eles chegaram perto. E eles não conseguiram lidar, porque era uma oportunidade de chegar perto, né? E poder recomeçar uma nova história, né? É porque eu acho que não existia relacionamento antes. Né? Cada um, quando os dois trabalham, um trabalha, sai de casa de manhã cedo, volta no final do dia, daí só tem aquelas horinhas ali, vai dormir e já vai de novo. Sim. Né? Daí no final de semana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, daí tem os amigos. Não tem um relacionamento ali, né? Tu tá vivendo a tua vida, mas qual é a proximidade que as pessoas tinham, Não né? existem duas pessoas, existe uma entidade chamada casal que não é ninguém. Né? Lembra das correspondências? Senhor e senhora fulano de tal. Não tem ninguém. Né? Tem o senhor e a senhora. É difícil, né? Tu ter uma parceria assim que pegue contigo e assuma a responsabilidade de formar uma pessoa, né? Isso é um compromisso. Cuidar de uma criança é cuidar de uma nação, né? Exatamente. Essa é a questão. E a gente cuida muito mal das nossas crianças, né? É só a gente ver o estado das escolas públicas no Brasil, a quantidade de creche que existe. Como é que a gente vai dizer para uma mãe que ela precisa trabalhar se ela não tem com quem deixar a criança? Nas classes menos favorecidas, fica com a vizinha,
fica com a avó, fica com a tia. E que cá pra nós, às vezes, ficam muito melhor lá do que cá. Né? Porque É. pega aquela voz e tu já comeu, tu toma o leite, tu vem, elas dão conta de uma meia dúzia e sai um pouquinho, elas já resgatam. Aham. Porque ali teve mãe, né? Aham. Mais do que pai, mas teve mãe. Porque assim, é quando tem... Eu vejo assim, às vezes eu recebo pessoas, eu recebo uma mãe e ela não me olha nos olhos, assim, e essa pessoa nunca me viu antes, e eu tenho que fazer o exercício. Bom, não tem nada contra mim, ela veio aqui para conversar comigo, ela não me olha, o que tem que ela não me olha? Daqui a pouco eu vou buscando, quando tem um fiozinho de brilho naquele olho por alguma coisa, daí a gente tenta fazer o vínculo, né? E normalmente é uma mãe que teve muito pouca mãe, né? E que se sente muito mal de estar cogitando a hipótese de se separar daquela criança, embora esteja precisando, né? Ela e a criança também. Sim. Então é uma habilidade, assim, de poder chegar perto das pessoas. Sim. E É uma um papel coisa... importantíssimo esse que tu faz. É verdade. Muito. É verdade. Importantíssimo. E como é que a gente vai dar uma coisa que a gente não tem, né? Se a gente não aprendeu a ser amado, como é que a gente vai amar alguém? Olha tu! Como é que foi isso para ti, de tu ter tido um pai, conhecido um pai só aos 18? Como é que foi? Por que tu conheceste teu pai só aos 18? Eu fui fruto de uma noite. Ah, sim. E... Bom, tem as questões particulares dos dois que eu não vou expor, mas pelo que eu sei foi dito que a minha mãe estava grávida e meio que a pessoa, né, falou, beleza, não é meu, não sei o que aconteceu. Eu sei que nunca foi atrás de mim. Durante 18 anos fui eu que fui atrás. Então, eu sempre soube que eu tinha um pai, só que ele não foi me procurar. E olha que paizão tu é, né? Não sei. Mas se Não, esforça, E aí tu legal, encontrou com né? teu pai. Daí eu encontrei com meu pai. Mas é muito diferente. Eu vejo a relação dele com meu irmão. Eu tenho um irmão por parte de pai e é uma relação totalmente diferente da minha com ele. Ele foi próximo. Sim, até não sei quantos anos eles moraram juntos. Depois meu irmão foi morar com a mãe em São Gabriel, que eles são de São Gabriel. Mas eles tinham uma proximidade, né? Mas é aquilo que eu falei antes. Se tu não tem uma relação desde o início, é muito difícil tu conseguir estruturar essa relação de pai e filho. Que é uma construção diária de anos, né? contínua, de muito tempo, intimidade, de vivência. respeito. São muitas questões, né? Sim. E hoje em dia eu consigo entender um pouco mais ele. Não cabe a mim querer perdoar ou não perdoar, não é essa a questão. Mas eu tento entender, porque meu pai, quando fez 18 anos, ele teve que fugir do Brasil em função da ditadura militar. Ele estava voltando da escola um dia, a irmã dele falou, olha, estão indo atrás de ti, vai embora. E ele passou 20 anos fora do Brasil. Foi por isso que tu ficaste... Não. Isso foi antes. Foi antes. Foi antes. Então, eu vejo que a relação dele com a mãe dele também foi uma questão um pouco mais distante. Ele teve que se virar muito cedo. Então, eu vejo que tem uma questão dele por ele mesmo. Sabe? Não que seja uma justificativa, mas eu tento entender o que aconteceu. Claro. Né? Tem uma questão aí que é, às vezes, pais e mães que abandonam os filhos, eles podem estar fazendo um grande favor. A gente não pensa sobre esse outro lado, né? Uma mãe, o teu pai, será que não teria sido terrível a relação dele com a tua mãe? Pode ser. Né? Mas eu vejo a relação dele com a mãe do meu irmão é uma relação boa, saudável. Sim. Né? Mas daí eu acho que não. Eu acho que no momento que um cara abandona um filho, ele está sobrecarregando a mulher e daí é uma coisa muito feia. Sabe? Não é nem a questão dele comigo, mas a questão dele com uma mulher que tinha 22 anos e que teve que cuidar de uma criança sozinho. Tipo assim, como é que foi isso, né? Como é que foi isso? Ele sabe bem como é que foi, claro, né? Então, sabe, eu acho que... Ele não ouviu falar, né? Então, Ela sabe, foi eu acho que cegonha. tem isso aí. E eu acho que a gente tem que ver as situações que a gente viveu na sua vida, entender as histórias para elas não se repetirem. Né? Eu acho que muito por isso que eu criei o Ser Pai. Né? Para que menos crianças passem por isso, que menos mulheres passem por isso também. Porque para uma criança é difícil, claro que é. Mas para uma mulher é muito mais difícil, né? Sim. Tu criar uma criança sozinha. Eu fui fazer uma escola e tu foi fazer
Ser pai de um monte de pai, né? É mesmo, olha que bacana. A vida dá essa reparação. É bacana quando a gente consegue, É né? verdade. Eu sempre falo para meus seguidores isso. Olha, cara, tu pode aprender com o que teu pai fez que tu não gostava. Por que tu vai repetir exatamente as coisas que tu não gostava? Ah, mas eu não me dei conta. Tá, agora tu tá te dando, então não faz mais. Né? É muito melhor a gente aprender com o erro dos outros que a gente ficar errando e tendo que aprender com nossos erros. Então aprende com os erros dos outros, aprende com o erro do teu pai e vê que a coisa não funciona assim. Né? Mas eu acho que é um caminho longo ainda. Quando eu criei o canal Ser Pai, eu pensava, nossa senhora, todos os homens estão pegando junto, que maravilha. E daí eu saía da bolha da internet e eu via, não é assim. Não, né? Não é a vida assim. real dói, né? E a vida é muito cruel. Tem umas pessoas que têm uma vida muito difícil, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Aos poucos a gente vai conscientizando os homens, as mulheres também, porque tem muita mulher que é extremamente machista e que não aceita, por exemplo, que um cara queira ficar em casa cuidando dos filhos e ela vá para o mercado de trabalho. As mulheres têm muita dificuldade. Então, é uma questão, daí voltando de novo, é uma questão social. Sim. Né? Do mesmo jeito que o cara tem que ter essa cabeça para, eu vou deixar um pouco de lado a minha profissão, não vou conseguir trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, porque eu preciso... Por um tempo. Por um tempo, exatamente. Porque, né, eu vou ajudar não, eu vou pegar junto nisso, porque pai não ajuda, né? Pai me dá chega a me dar uma dor no peito quando fala, eu tô ajudando a minha mulher. Não, tu não tá ajudando ninguém, tu é pai. Então, eu acho que a gente precisa... Não fica te gabando. Olha que bacana aquele pai. Que bacana, e tem esse status, né? O paizão. Eu odeio o paizão também. Aí tem uns que ficam falando tudo bem alto, assim, pra todo mundo ver e ganhar palco, né? Tipo, imagina uma mãe ficar narrando tudo que faz. Gente, nós estamos com 1 hora de papo. Que bom, a gente tem mais uma, né? Temos mais 1h30. Viram? Que maravilha. Papo é bom, quando o papo é bom, passa rápido. E eu tenho aqui ainda um montão de perguntas, o que significa que a gente vai ter que voltar, não é? E a trazer outras pessoas e talvez fazer uma roda maior, né? Que legal. Isso porque esse assunto, nós só beliscamos esse bolo, né? Ele é muito grande isso, né? E não é fácil ser, com toda a experiência, eu tô... o Pedro falou de fases, né, de um jogo. Eu tenho uma amiga que é psicanalista e ela me disse, filha, que nem o mar de Tramandaí, tu fura uma onda e vem outra, né? E eu tô nessa, assim, eu não cheguei na arrebentação com os meus. E é o mar de Tramandaí, a gente não tá falando do mar clássico não do é o Havaí, nosso mar, é o né? nosso mar balançado, isso chocolatão. Aí, chocolatão e nervoso. Se tu pudesse voltar atrás com os teus 2 filhos, tem alguma coisa, porque a gente sabe no silêncio da noite que, putz, aquela vez eu sacudi o cara porque eu estava louca, o filho, né? A gente faz a gente baba muito por solidão, por cansaço e tal. Mas se tu pudesse voltar atrás, o que tu poderia dizer para as mulheres que tu faria melhor, faria de outro jeito? Eu teria saído do lugar da onipotente, da que faz tudo com o pé nas costas, e teria pedido mais ajuda do que eu tive. Né? Porque o pai dos meus filhos viajava toda semana, e o primeiro filho praticamente eu cuidava durante a semana, estava abrindo a escola, imagina, começando um negócio que não é um negócio qualquer, né? É de cuidar de gente. Tudo bem, ele vinha comigo, mas eu tinha tudo isso, sabe? Então, eu acho que inclusive toda a relação do casal ficava toda, virava uma tarefeira, né? As mulheres viram tarefeiras. Então, tarefeira. pedir ajuda é uma saída. Pedir ajuda. Importante. Dizer o que sente, sabe? E o homem poder acolher. Mesmo que venha enviesado. Porque daqui a pouco, numa noite melhor de sono, num dia que comeu melhor, poder dizer, poxa, olha, aquele dia tu me falou aquele negócio, eu não gostei muito. Dá uma pensada. Eu acho que tem que ter, não dá para desistir um do outro. Porque os filhos crescem, eles vão embora. E aí fica aquele casal. E aquele relacionamento melhor que possa ser investido e retomado, né? Quando tem umas bolinhas assim que borbulham de amor um pelo outro, sabe? A criança também curte quando tá o pai e a mãe ali junto e também pode ficar um pouco de lado, né? Sim, e quando tu diz pedir ajuda, tu tá dizendo
que a criança vai ficar mais confortável e não vai ter uma mãe em estado de milhões de rotações por minuto. Ou seja, é uma mulher que acolhe melhor, uma mulher descansada acolhe melhor, uma mulher que tem ajuda acolhe melhor. E tu não sei se tu não acha isso, Fátima, com toda a tua experiência também, nós criamos os filhos num outro tempo, e não estou dizendo que era melhor, mas a gente tinha menos informação. A gente confiava na nossa intuição e no que era oferecido. Agora as mães são bombardeadas com especialistas de tudo. Então elas não conseguem dar conta que eles leiam todos os livros, que eles escovam tantas vezes os dedos. Na escola? Eu sinto as mães muito cansadas. Então, prepara o corte. Eu tenho pavor dessas coach parental. Essas porque foda, né? Foda nada, vai ter corte. Não, sabe, fogo. As pessoas fazem um curso de uma semana e vira coach de educação positiva, coach de não sei o quê. E daí cagam um monte de regra para tudo que a gente... Teve uma vez que eu falei sobre mamadeira. E vocês não têm noção o estresse que isso me causou. Poxa, Porque era só uma mamadeira. É um absurdo tu tá dizendo para eles, pessoas darem mamadeira. Eu falei, gente, como assim? Porque tem que dar copinho, porque senão a criança não vai pegar mais o seio da mãe. Eu falei, olha, gente, eu tava falando da minha história, que a Ana mamava na mamadeira, pegava o peito da Milene também. Claro. Não, mas é um absurdo. Eu falei, cara, uma mulher tá trabalhando 10 horas por dia, um homem tá trabalhando 10 horas por dia. Tu vai querer me dizer que em vez de dar uma mamadeira, ele tem que dar num copinho que vai demorar 1 hora pra criança tomar tudo? Essa não é a realidade das pessoas. Mas tu não pode falar. Eu posso falar? Claro que eu posso falar, porque não é a realidade. E daí, porque não sei o que. Eu sei que tem um monte de regra na internet que só faz as pessoas se sentirem super mal, com um peso, porque eu fiz aquilo, meu Deus, mas a fulano e o ciclano falaram que os pais não podem fazer isso. E aí falta também aquela autoconfiança, né? De se bancar o casal ali. Eu sempre digo, Pedro, o que tu acha? Então vamos fazer assim? Experimenta. Esse elástico interno, ele não pode romper. Mas como é que o filho vai poder fazer coisas e dizer, pai, olha, eu mandei mal nisso, mãe, mandei mal naquilo, se o pai e a mãe não se permitem errar ou refazer? A gente está aprendendo, né? Sim. Todo dia. A gente está aprendendo a ser pai e a ser mãe. Isso que as crianças precisam entender também. Principalmente no primeiro filho, tu tá aprendendo a ser pai. Tu não sabe o que é. E no segundo é a mesma coisa. Pois no segundo, eu não tenho um segundo, mas dizem que o segundo também é uma relação totalmente outra pessoa. Diferente. E o que tu faria diferente hoje, voltando atrás, nesses 9 anos da Ana? E eu acho que eu seria mais paciente. Eu tenho paciência até certo ponto. Sou taurino, né? Somos taurinos. A gente tem paciência, mas uma hora a paciência esgota. Então eu acho que eu ia conseguir... Alguns momentos eu esquecia que a Ana era criança. Eu queria que ela tivesse comportamentos um pouco mais maduros, digamos assim. Porra, não fazia isso, né? Eu falei, Ana, não sei o que, eu já te disse isso. Mas aí vai lá e repete. Daí, às vezes eu conseguia me dar conta, não, é uma criança. Não adianta eu falar uma vez, vou ter que falar mais. Mas outras eu ficava muito incomodado. E uma coisa que sempre me incomodou muito é na hora da mesa. Eu não gosto de bagunça na hora da mesa, não gosto de gente que não tem modos na mesa, que não consegue comer de boca fechada. Começa a me dar uma coisa ruim aqui. Com toda a razão, né? Pois mas é que hoje eu vejo as pessoas não têm modos tanto assim. Tu sabe que, nesse momento, as escolas estão oferecendo alimentação, né? Então, assim, as crianças estão passando mais horas na escola e eles fazem quase todas as refeições na escola. Vocês não têm noção do comportamento dessas crianças. Eles não... Em casa é uma zorra. Não, eles não têm hábitos, modos, porque a primeira noção de ética tu aprende à mesa. Tu pede que alguém te alcance, tu espera o outro, tu baixa o tom. É uma come selva. Devagar. É a uma gente está selva. falando da criança um pouco maior, uma criança que está aprendendo, não, né? quando deve sujar. Comendo com a mão. Não, isso é um outro momento. Mas quando tu fala assim que tu não gosta de que tenha modos, passado esse primeiro momento que a criança está explorando e que ela está tendo motricidade para poder levar a colher à boca, coisa assim, ela vê o modelo da família e ela vai repetir aquele modelo. As crianças hoje não têm mais modelo. Não tem modelo, porque ninguém mais se encontra na mesa. Sim, tá. Vejo as crianças no celular na mesa. Lá em casa é proibido. Na mesa é proibido o celular. Mas, obviamente, a gente tem que falar 10 mil vezes, né? Sim. Mas a gente ainda vai chegar lá no dia que a Ana não vai ficar querendo olhar o celular na mesa. Mas isso é uma coisa que teria mudado, assim, ter um pouco mais de paciência e entendido que aquele não era o momento da maturidade da Ana fazer aquilo,
sabe? Eu acho que eu pequei nesse lado, assim, querendo que ela tivesse mais maturidade em alguns momentos que ela não tinha nem o cérebro maduro o suficiente para lidar com aquilo. Sim. Hoje eu consigo ver, mas na hora do estresse, Sim. né, a gente não se dá conta. Mas a coisa da mesa me incomoda muito até hoje, assim. Mas isso só acontece com quem faz e tem intimidade para poder Exato. se irritar. Tem isso também, né? Gente, Não termina. gente, olha só, a gente está terminando aqui, mas tem nessa mesa 3 taurinos. Vocês têm noção de quanto casco tem nessa mesa? De quanto... E não tem uma comida, né? E não Uma tem mesa com comida! taurino, não tem Não, comida. isso aqui foi um horror, né? Na próxima, essa aqui vai estar cheia de comida. Eu não vou poder comer junto com eles, porque eu não sou uma pessoa boa de mesa, sou boa de boca. Gente, eu quero super agradecer vocês. E eu também. E assim, ó, olha, eles não disseram a metade do que eles sabem. E é uma pena, mas entrem nos perfis deles, tá? A gente vai fazer a descrição, a bio deles está na descrição aqui, que vocês vão poder ler aqui embaixo, na legenda. E os arrobas. E vejam o que esses 2 fazem. São taurinos, né? Eu me sinto muito orgulhosa de ter convidado. Aliás, convidei porque eram taurinos. Mentira. Gente, muito obrigada. Foi um Valeu. prazer. Obrigada, super prazer.